Oi, Mike, voltamos a falar ao vivo sobre esse assunto tão importante, né? São tantas crianças e adolescentes que são vítimas desse cyberbullying, né? Com o crescimento das redes sociais. Então, muitas vezes, os nossos filhos são vítimas disso. Às vezes, eles são os próprios agressores, né, disso. E aí necessita de uma ajuda e também de um entendimento. Quando é que aquela simples brincadeira ela pode se tornar um bullying ou um cyberbullying, né? Então a gente vai primeiro falar aí no âmbito da lei com o professor de Direito aqui, Wagner Arandas. Muito bom dia, professor. Explica pra gente como é que pode ser denominado o cyberbullying, né? Quando é que essa prática ela pode virar um crime na internet? Bom dia. Bom dia, Vitor. Bom, em primeiro lugar, né, o bullying vai ser toda aquela condição da importunação, né, da perseguição, da violência, seja ela de natureza psicológica, seja ela de natureza física, normalmente, né, praticada em ambientes escolares, mas a lei ela não limita a esses espaços. E o cyberbullying vai ser esse mesmo tipo de violência, porém praticado dentro do ambiente virtual, podendo ser até grupos de WhatsApp, redes sociais, até aqueles bate-papos que costumam ter nos jogos online, né, que é muito comum, inclusive, esse tipo de violência, esse tipo de cyberbullying nesses espaços. Agora, quando os pais identificarem, né, a gente viu que pela lei sancionada foi considerado um crime hediondo, né? A pessoa pode ser penalizada de que maneira quando ela comete um ato como esse? O bullying, de um modo geral, ele vai estabelecer uma pena de multa, e o cyberbullying ele estabelece uma pena que seria uma pena privativa de liberdade, uma pena de reclusão. Porém, a modalidade que se torna hediondo é quando a pessoa é morta em função disso, que inclusive é a causa de aumento de pena do artigo do homicídio, que é o artigo 121 do Código Penal. Também é crime hediondo você instigar alguém a se suicidar, né? Instigar, induzir, que vai estar no artigo 122, também é causa de aumento de pena para o crime de suicídio, e no caso de cárcere privado e sequestro. Aí são essas modalidades que se tornam crimes hediondos. Tiveram dois casos bem emblemáticos recentemente que podem, se essa lei já estivesse em vigor, acredito que elas poderiam ser encaixadas, né? Teve o caso da menina que disseram que ela se relacionou com o Whindersson Nunes, foi atacada na internet, ela acabou tirando a própria vida. E teve também o caso também do filho da cantora Valquíria Santos, né? Que acabou também tirando a própria vida, por conta de redes sociais, que ele, né, sofreu bullying nas redes sociais. Esses dois casos, se fosse agora, depois de segunda-feira, poderiam ser encaixados? Vitor, perfeitíssimo, inclusive muito oportuno ter lembrado desses dois casos. A lei ela só vai ter aplicação para os casos que ocorrerem a partir desse momento. Mas para ambos os casos, acredito que inclusive teve muita influência a criação da lei em função da moça, né, que acabou ali também se matando, mas fosse hoje esses casos, teria o aumento de pena, e as pessoas que provocaram, né, esse hate na internet, inclusive responderiam hoje pelo crime hediondo, com aumento de pena do artigo 122, que fala do suicídio, né, instigar, induzir ou auxiliar alguém a se suicidar. Wagner, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Balanço Geral amanhã. Agora, outra coisa muito importante, eu vou chamar aqui a Beatriz Marcelli, ela que é psicóloga. Bom dia, Beatriz. Me fala, quando é necessário procurar essa ajuda psicológica, né? Os pais devem estar muito atentos, né? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Veja só, o primeiro ponto importante é que os pais comecem a perceber como é o comportamento da criança em casa. Uma criança que começa a não gostar mais de ir para a escola, que chega da escola triste, está no isolamento, está tendo dificuldade de se alimentar, ela acaba precisando ter um olhar mais próximo sobre isso. Uma criança também que adiciona comportamentos violentos dentro da sua rotina, que tem dificuldade com relações de poder, é insubordinada. Então, os pais precisam olhar para essas crianças para que a gente comece a ter um trabalho com elas sobre isso. Eu sempre costumo dizer que a família, a escola e
e a equipe precisam transformar uma rede de apoio e triangulação para dar sustento a essa criança, tanto a vítima quanto o agressor. Porque o agressor, muitas vezes, ele também já foi vítima e por conta de um efeito manada, por uma perspectiva de aceitação social, ele acaba adotando esses comportamentos. Então, para quebrar o ciclo da violência, a gente precisa olhar para todas as esferas e não ter uma visão maniqueísta ou dicotômica, ou só é um ou só é outro. A gente precisa olhar para o todo. E hoje, com o crescimento das redes sociais, muitas crianças se veem isoladas naquele mundo ali. Então, o cyberbullying vem aumentando muito, é algo muito importante que os pais precisam ficar bastante atentos, né? Isso. A influência da tecnologia está cada vez mais presente no nosso dia a dia e com ela até novas formas de construção. Inclusive, ano passado a gente teve um caso de adolescentes que foram expostas de maneira fictícia a partir da construção de IA sobre nudes vazados. E isso acarretou danos psicológicos intensos nessas adolescentes. E o que acontece? Essas pessoas que sofrem bullying, elas acabam desenvolvendo crenças disfuncionais que podem acarretar prejuízos ao longo da vida. Não só o desenvolvimento de transtornos como ansiedade, como depressão, como transtornos alimentares, mas também o desenvolvimento de crenças de incapacidade, de timidez, que interferem no dia a dia no próprio trabalho. Inclusive, nos anos 50, teve um estudo de coorte sobre esse tipo de relação. E foi percebido que as crianças que sofriam bullying, que tinham dificuldade, apesar de não ter esse nome, elas inclusive tinham uma renda per capita anual muito menor do que as outras pessoas, pela influência no desempenho e no estresse relacionados às crenças que elas desenvolveram nesse período. Beatriz, obrigado pela sua participação. Então é isso, viu, Mike? Um assunto que é preciso ficar muito atento, principalmente, né, os pais, porque às vezes o próprio agressor ele também está precisando de uma ajuda psicológica, viu, Mike? Voltamos com você.